Oiê, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo de Mai. Eu sou a mãe. Hoje eu tô recebendo a Vanessa, uma amiga muito amorzinho, entendeu? Então, vamos começar. Primeiramente, muito obrigado, né, por ter vindo, por estar participando e compartilhando sua experiência. Pode falar um pouco de você. Oi, galera. Meu nome é Vanessa. Sou mãe de três crianças maravilhosas que não são tão crianças assim, já estão grandinhos. E eu estou muito contente com o convite da Mai para falar com vocês hoje. Bom, a Vanessa hoje ela vai compartilhar uma experiência muito interessante, onde ela foi mãe solo, mas ela tinha um companheiro, ele só estava ausente. Conta um pouquinho pra gente como foi pra você estar nessa situação de você ter um companheiro, mas ele não estar presente, te ajudando, te auxiliando para criar os seus filhos. Tá. Primeiramente, eu brinco que eu era a viúva de marido vivo, né? Toda a responsabilidade, desde a criação e manter, prover a família, sempre foi eu, né? Tinha algum auxílio da minha mãe, né? Que, aliás, é muito importante. Mas assim, o grosso, ao grosso modo, tinha que ser eu. Ah, entendi. E assim, essa experiência foi muito desafiadora? Que você acha, tipo assim, você via as outras pessoas com a experiência da maternidade delas, você se comparava? Qual foi a maior diferença que você notou da sua experiência para das outras pessoas? O desafio é ser mãe. Ser mãe já é desafiador, total, Para qualquer um, assustador, né? né? Eh, Porque de repente você tem um ser ali que você precisa proteger, cuidar, suprir toda a necessidade dele. A visão que eu tive da maternidade a princípio, que eu comecei a ter esse contato de ser mãe de 17 para 18 anos. Então você imagina, eu saindo da adolescência para entrar em vida adulta e já com uma responsabilidade de uma outra vida sobre as minhas mãos, né. Então, o maior desafio foi eu entender o que estava acontecendo naquele momento comigo, né. De repente eu me vi mãe com uma criança no colo que eu nem sabia pegar, não sabia cuidar, não sabia, foi muito engraçado na maternidade, porque a enfermeira me trouxe a minha filha, que hoje tem 22 anos, a Nicole, ela trouxe a minha filha para mim, e aí eu fiquei olhando rindo, porque para mim aquilo ali era tudo surreal, né. E ela falou assim: "Pega a sua filha". E eu falei: "Tá". E ela falou: "Faz assim, com os braços". E aí eu fiz do jeito que ela me falou, ela colocou a minha filha nos meus braços, eu olhei e achei: "Ah, bonitinha, né, Que que legal, fofa! fofa". E aí eu fiz assim pra ela pegar. Ela falou: "Não, a filha é sua". Eu falei: "Como que é?". Tipo, eu sei que a filha é minha, mas você não vai cuidar? Eu achei que alguém ia cuidar. Olha como que era a minha cabeça, né, totalmente sem aquela estrutura da maturidade que a gente tem hoje. E aí a enfermeira falou: "Não, é sua", virou as costas e foi embora. E eu fiquei chorando com ela no colo. Eu chorava. Eu falava: "Como que eu vou e se ela fizer alguma coisa, como que eu vou trocar ela?". Eu não sabia, eu tinha medo de tudo. Era um mundo muito desconhecido para mim, né. E aí eu lembro que veio uma outra mulher do outro quarto, meio que se arrastando, porque ela tinha feito cesárea. E aí ela veio e falou assim pra mim: "Dá ela aqui". Aí o instinto de mãe já apareceu, porque eu peguei a minha filha aqui. Fiquei olhando pra ela: "Quem que é essa mulher?", né, do nada, aparece aqui, não dá sua filha pra mim. Ela falou: "Não, dá aqui que eu vou te ajudar", tal, né. Eu dei a criança no braço dela, ela falou assim: "Fica calma, que a própria natureza vai fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. Você já tem um instinto de mãe", ela brincou comigo. E aí eu falei assim: "Ah, esse é o primeiro filho, né, seu bebê tá bem, tá tudo bem?". E a gente começou uma conversa. Ela falou assim: "Eu tô no meu oitavo filho". Eu falei: "O Quê? quê?". What the fuck? Ela falou que estava no oitavo filho dela. Eu falei: "Gente do céu, Eu só 8 tive filhos?". coragem de 3, né? 8 que Na verdade a ui! coragem vem depois, né. Eles vieram primeiro. Eu meio que E aí é isso, assim, a minha história tem vários pontos, assim, que eu quando eu paro pra pensar, eu falo: "Gente, que loucura". Foi tudo muito, assim, inesperado pra mim, eu fui só vivendo. Eu acho que a gente passa muito por isso. Eu tô falando mesmo por conta da minha experiência. Eu fui mãe com 17 anos.
Meu primeiro filho, o Miro, nasceu, eu tinha 17 anos. E, obviamente, a minha experiência é muito diferente da sua, as minhas questões na época são muito diferentes, foram muito diferentes das que foram as suas, né? E ainda assim, o sentimento eu posso dizer com 100% de certeza que era o mesmo, que era de medo, desespero. O que que eu vou fazer agora? Sabe? Obviamente, o motivo que causava aqueles sentimentos era outro, né, no meu caso, mas ele existia do mesmo jeito. E assim, como foi pra você essa transição entre o pai da Nicole, né, e o pai dos seus outros meninos? Como se deu essa troca de relacionamento? Não foi exatamente uma troca, teve É, intervalo e tal, mas enfim, sim, teve como intervalo. aconteceu? Ah, na verdade, o pai da minha filha foi meu primeiro namorado, né? Então é aquela coisa do príncipe encantado. Você acha que você vai ficar com a pessoa pro resto da vida. Amor da É o vida, amor da vida, da é. tampa da panela. Isso, não, você não consegue se ver sem a pessoa mais. E aí eu conheci ele, eu convivi com ele na minha adolescência, né? Fui mãe muito jovem, como eu já falei, e não deu certo, né? Não deu certo, eu não tinha maturidade, ele também não tinha, né? E a gente resolvia tudo muito no grito, né? Naquela época, meio que não grita coisa. E não deu certo, a gente se separou, ele foi viver a vida dele, e aí depois de 3 anos eu conheci o pai dos meus filhos, né? Aí logo que eu comecei a me relacionar com ele, eu engravidei do Rian, que hoje tem 17 anos. E aí esse relacionamento foi uma loucura pra mim, foi um divisor de águas, porque foi o que eu aprendi muito mais do que ele, talvez, com tudo que aconteceu com a gente. Ah, então, é que geralmente a pessoa que assume mais a responsabilidade, porque, assim, eu tô falando de uma pessoa, da minha experiência, onde sim, eu me ausentei estar presente na vida dos meus filhos, eu fiquei 4 anos onde eles estavam morando com a avó paterna, né? E aí depois retomar e começar e entender como é que estava sendo, como é que eu ia me desenrolar, entendeu? Enquanto mãe, sendo que eu perdi 4 anos da vida dos meus filhos, sabe? Não é tipo assim, ah, eu não vi meus filhos por 4 anos, mas eu não estive ali presente. Diariamente, né? É. Diariamente. E como foram as suas estratégias para lidar, sabe? O que que você fez? Como é que você fez para lidar com essas situações de, ok, tenho uma criança para cuidar sozinha a partir de agora? Na verdade, eu vou ser bem sincera, não tinha muita estratégia, não. A gente faz o que dá. A gente faz o que dá, né, galera? Eu meio que fui aí numa vertente de que agora eu tenho um filho, tenho que, assim, a cabeça da gente fica muito vinculada ao trabalho, né? Porque a suprir a necessidade financeira, né? Que é uma coisa que pesa muito, né? Quando você tem um filho, porque ele pede as coisas, porque você tem vontade de dar coisas, é onde você mergulha nessa questão muito profissional do trabalho. Aí começa uma confusão geral, porque você quer ser uma boa profissional, mas em contrapartida, você quer ser uma boa mãe. E aí dá um choque tremendo. É, parece que na nossa sociedade hoje é impossível isso, Não, a flexibilidade né? é complicado mesmo. Não é só a flexibilidade, é que, tipo assim, para você ser uma boa mãe nos dias de hoje, ser bem-sucedido no seu trabalho, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa, antes de ser mãe, estar ganhando dinheiro suficiente para pagar Cá, tudo por isso. tudo aquilo que você não pode estar ali para fazer, para suprir, porque você está lá Sim, trabalhando. sim. Então, assim, não é a realidade de muitas pessoas. Eu falo pela minha própria experiência. Quantos anos eu não fiquei sendo mãe e tudo mais, trabalhando e ganhando aí um salário mínimo e meio? É a realidade da maior Realidade parte das brasileira, gente, pessoas, realidade brasileira. sabe? E cria um, dois, três, cinco filhos com esse salário e pagando aluguel. Então, muitas das vezes a gente faz o que a gente pode, sabe? As pessoas que têm essa possibilidade de pagar por um serviço a mais é privilegiada. Eu sei, eu entendo o meu lugar de ser privilegiada, porque a minha filha hoje está numa creche particular, Certo. sabe? Eu tenho a possibilidade de pagar, eu me organizo, obviamente, e pago uma pessoa para limpar a minha casa, para eu não ter esse trabalho. Porque senão era mais uma coisa que eu tinha para fazer e eu não tenho saco para fazer, vamos ser sinceros, entendeu?
Ah, na verdade, acho que não é muito que saco, não. É porque a gente tem um tempo tão escasso que quando a gente consegue esse tempo, a gente quer dedicar para o filho, né? Pelo menos Ou pra gente é o mesmo. autocuidado, né? Que é muito Sim. importante. Até eu estava comentando com um amigo meu sobre essa questão do autocuidado, que eu não tive o autocuidado psicológico. Eu não tive, eu não sabia que isso existia, né? Porque lá atrás a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje na palma da mão com o celular, né? Hoje você entra aí e aí você conhece mil coisas que você nunca tinha ouvido falar antes. E aí o autocuidado psicológico é totalmente importante para a mulher nos dias de hoje, né? Não só pra Ter, mulher, pra ter qualquer um ser humano, né? acompanhamento, uma terapia, alguma coisa assim, é algo que você vai estar investindo, tá? Não é um dinheiro que você vai estar jogando fora em nenhum tempo, é um investimento até para sua família. Quanto mais você for saudável psicológica, mais saudável é a sua relação com seus filhos. Sim, Que com é uma certeza. sacada que eu tive, assim, que é uma coisa que parece ser óbvia, mas eu tive muito depois, né? Eu tive que passar por ruas aí escuras e aí descobri que existe uma luz no fim do túnel, né? É, eu já falei anteriormente aqui no podcast que a gente oferece o que a gente tem pra dar. Entendeu? Se você não tá Eu falo legal, isso se para os você meus não tá filhos. cuidando de você, se a sua cabeça, você vive só ali, só no automático, fazendo tudo na correria, tentando apagar 1000 incêndios ao mesmo tempo, que hora que você para e olha pra você? Eu Entendeu? E vivi cuida de isso. você. Eu vivi E isso. aí, Eu vivi isso. você vai ficando cada vez mais cansada. Tipo, eu falo você, mas na realidade eu tô falando de mim, tá? Tá. Eu vou ficando cada vez mais cansada, cada vez mais estressada, porque eu sinto que eu não tô sendo bastante, que eu tô sendo suficiente, A autocobrança. né? A autocobrança Vai é o que tá juntando, né? acontecendo muito nesse momento, né? Todo mundo tá vendo frenético, e aí tá tudo em 2x, e tá todo mundo muito doido, né? Tá tudo muito louco, para o mundo que eu quero descer, né? Muitas vezes eu falo isso, gente, para o mundo que eu quero descer, porque até a compreensão da gente fica não, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer agora, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado com a gente para a gente poder cuidar. Quando nós somos felizes, a gente consegue fazer outras pessoas felizes, Com né? certeza. Eu sempre falo muito isso para meus filhos, questão de atitude, olha, muita atitude da pessoa. Não olha o que ela fala, mas olha o que ela faz. Então, tudo isso você vai aprendendo nessa caminhada, nessa jornada, né? Eu tive uma jornada aí que eu tive que aprender a duras penas. Hoje, parece que tá tudo mais mastigado, né? Que eu vejo minha filha, ela é mãe, sou vó, sou vó, a avó da Lauren. E eu vejo que minha filha tem até uma rede de apoio, né? Que eu não tive. É, você tá falando aí de rede de apoio, você falou que a sua mãe te auxiliou, né? Sim, Como foi pra você nesse processo? Como foi receber esse auxílio, né? E tá. aí eu tô, tipo, tô te perguntando assim, é, como ela te auxiliava efetivamente, é óbvio, se você quiser compartilhar, né? Sim, E o quão importante esse auxílio foi pra você? tá. A minha mãe, ela me auxiliou financeiramente, tá? Não era uma coisa que era o financeiro para todas as coisas, era o financeiro para a gente poder viver uma vida sem passar fome. Então, vou falar bem chulo, Sem tá? passar Sem necessidade. passar necessidade, tá? Foi importante porque teve um momento da minha vida que eu não conseguia trabalhar. Eu simplesmente não conseguia, não era que eu não queria. Eu não conseguia, eu não tinha com quem deixar. E quando eu procurava pessoas para deixar os meus filhos, eu acabei até que deixando um tempo uma babá, eu tive problemas com babás, entendeu? Não conseguia pagar uma escola particular. Eu não tive isso, infelizmente, né? E aí o que acontece? A minha mãe foi fundamental nesse período. Minha mãe Joana, beijo, mãe, te amo. Minha mulher maravilha. E aí foi crucial, assim, a ajuda que a minha mãe me deu, né? Porque se não fosse ela, o que teria acontecido de pior, né? Mas a minha mãe não era uma mãe de ficar com os meus filhos, entendeu? Ela tinha, a minha rede de apoio era só realmente para a gente não passar necessidade. Então, foi uma época muito difícil que eu passei com meus filhos, né? A gente passou, sim, falta de algumas coisas. Não é aquela coisa que fala, nossa, eu passei fome. Não, eu vou estar mentindo se eu falar isso. Tá? Eu sei que tem mães que passam por isso e é muito triste,
mas não foi a minha realidade lá atrás, né. Então a minha mãe foi minha rede de apoio nesse sentido. E você sente que você foi julgada pela sua situação? Sabe, por ser mãe solo, por ter, né, ser viúva de marido vivo? Total. Algumas pessoas me olhavam com olhar de dó, outras com julgamento, né, eh, "Por que que ela o que que aconteceu que não tem marido? Por que que essas crianças não têm pai?". A sociedade ela julga muito isso. Algumas parece que você tinha lepra, né, que parece que as Você pegou a a doença doença extremamente a contagiosa, doença entendeu? mãe Que solo. se você chegar perto, você vai pegar. Não chegue perto. Não chega é por osmose, cuidado. É, meio que assim. E já Não chegou passa no ar, né? Porque a osmose precisa encostar, pelo menos. É, não, não elas passa não pelo ar. ninguém queria encostar É em mim. viral. Ninguém queria encostar porque ia pegar. E assim, tinha as perguntas, né, tipo: "Ah, o pai da criança tá viajando?", né, pra puxar o assunto. E eu falava: "Não". Daí eu pensava dentro de mim: "Só se ele estiver viajando na maionese, né, porque não tá viajando aonde, gente?". E aí, assim, eu já cheguei a ter perguntas que, assim, foi super chato de ouvir, que foi, "O pai dos seus filhos eles são casados? Você teve um caso extraconjugal com ele?". Gente, que Eu ouvi isso. absurdo! Que Eu ouvi absurdo. eu falei: "Mas por". Quando que as pessoas deixaram de ter noção, né? É Não, não sério, tem, não tem. que é falta de Ser humano, noção. ele, assim, precisa ser estudado mesmo, né, pela NASA, Eu acho que mesmo que porque estudasse, não ia chegar em nenhum resultado conclusivo, entendeu? Porque tem uns que presta, tem outros que, né, eu cheguei a deixar pra ouvir lá. isso, assim, eu fiquei muito ofendida, tá. Assim, cada um tem sua vida, sua escolha, eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um sabe o que faz. Mas no meu caso, não era esse, né. Eu perguntei para pessoa: "Mas por que que você tá me perguntando isso? De algum dia eu dei algum, sei lá, um indício de alguma coisa desse tipo?". "Ah, não, porque eu acho muito estranho esse pai nunca aparecer, parece pai de novela, aparece de vez em quando". Eu falei: "Não, é que a gente não tá tendo um bom relacionamento e ele vem as crianças de vez em quando, ponto. Mas ele existe e não é casado". Engraçado, né, que as pessoas querem saber tanto da vida alheia, Não é. sabe? Tem vidas aí que são, tipo novela mesmo, assim, o pessoal acompanha, né. Pois é. Só acompanha. Minha vida era novela mexicana, o pessoal dava uma acompanhada aí. Sabe o que é foda? É que eu acho, entendeu? Que no meu caso, a minha novela, inclusive, eu fazia questão de televisionar, entendeu? Eu mesmo saía contando. Porque daí eu já cortava a fofoca no Episódio meio do de caminho. hoje Não, já corta a fofoca no meio do é. caminho. Você quer saber? Pois senta aqui que eu mesmo te conto. Não vai ouvir por aí que vão te Isso, contar não, as errado. fontes não estão muito seguras É, não. não, escuta aqui da fonte que vai, Tá, sabe? eu sei como que é isso. Vou te contar uma história, vem cá, senta aqui. É tipo, mano, por quê, sabe? E assim, quando chegava esse tipo de pergunta, além de você se sentir ofendida, o que mais acontecia, sabe? Tipo, o que mais você sentia além disso? Você tinha vontade de mudar? Você tinha vontade de fazer alguma coisa pra sair da situação? Não? O que passava na sua cabeça além de se sentir ofendida? Porque a gente pensa muita coisa, né? Eu tô falando porque às vezes você recebe uma frase aqui, uma pergunta aqui, que na hora ela parece inofensiva, ela pode gerar um sentimento, e depois você fica lá deitadinha na sua cama, com o seu travesseiro abraçadinho, sua cabeça vai entendeu? Com um monte de coisa. E aí, como é que foi?